Olá, meus amigos, tudo bom? Boa tarde, boa noite para aqueles que estiverem vendo esse vídeo mais tarde ou durante a noite. Estamos aqui de volta para trazer mais um capítulo para vocês do livro Respostas da Vida, do espírito de André Luiz. Como vocês sabem, é um livro que foi escrito como que a pedido, né? De muitos amigos da época lá que o livro foi escrito, na década de 70, se eu não me engano. E com essas perguntas que eram feitas ao benfeitor Emmanuel e também ao André Luiz. O André Luiz coletou então uma série de respostas e deu origem a esse livro chamado Respostas da Vida, né? Hoje nós vamos ler um capítulo muito interessante que eu acho que todo mundo pergunta, ingredientes do êxito. O que eu tenho que fazer para dar certo, para as coisas darem certas, né? A gente sempre se pergunta isso, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Devo fazer alguma coisa diferente? Então, acho que essa era o tipo de perguntas que os amigos encarnados faziam ao Chico e ao Emmanuel, ao André Luiz. E aqui ele trouxe um capítulo dedicado a esse tema em particular, que chama Ingredientes do Êxito, né? Lembrando que nós temos esse canal que se chama Reflexões Espiritualistas, que é dedicado à divulgação de temas sobre a espiritualidade, sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho de Jesus. Bom? Vamos lá? Vamos ao nosso trabalho de hoje, sem mais delongas? Então, tá aqui. Eu esqueci. Lembrar de pedir para vocês que compartilhem aí o vídeo com os amigos, né? Que deixem o seu like, né? Se gostarem do conteúdo. E aqueles que não estão inscritos, se puderem se inscrever no canal. Eu sempre peço isso, às vezes as pessoas não sabem bem porquê, né? Mas conforme o número de inscritos, conforme o número de likes que o vídeo recebe, o algoritmo lá do YouTube apresenta esse vídeo para mais pessoas, porque ele entende que as pessoas estão gostando desse assunto, então ele começa a mostrar para mais gente. Ontem eu estava vendo um vídeo da doutrina espírita de um outro divulgador também da doutrina espírita, muito bom, que o canal dele tinha 219 mil visualizações, uma coisa impressionante e boa, né? 219 mil pessoas viram vídeos sobre a doutrina espírita, o que eu acho muito legal, né? Então, é isso. Feitos aí os nossos recadinhos, vamos ao tema de hoje, que se chama Ingredientes do Êxito. Então, o que o André Luiz nos reserva para hoje? Ele fala o seguinte: o êxito espera por você tanto quanto vem exaltando quantos lhe alcançaram as diretrizes. Ou seja, aqueles que seguiram as diretrizes atingiram o êxito, né? Largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo. Olha que expressão bonita, chão do tempo. Qual a árvore que lança de si as folhas mortas? Não se detenhas diante da oportunidade de servir. Então, se aparece uma oportunidade para você fazer algo de bom, não deixe para amanhã, faça hoje. Mobilize o pensamento para criar vida nova. Nós já falamos do pensamento aqui muitas vezes, gravamos um livro inteiro, né, que se chama Pensamento e Vida. Vocês já sabem a força que tem o pensamento. Eu até vou deixar lá nos cards finais um vídeo sobre o pensamento para vocês assistirem se quiserem, né? Melhore os próprios conhecimentos estudando sempre. Olha que interessante, porque os espíritos superiores sabem que são duas asas a que levam o espírito a alcançar a angelitude. É o amor e o conhecimento. Tanto que tem lá um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando na quarta-feira lá no Centro Espírita Melo Moraes,
Essa semana foi o capítulo 6, né, o Cristo Consolador, e tem lá uma instrução dos espíritos, e uma delas é do Espírito de Verdade, que é o espírito que liderou essa comunhão de espíritos que escreveu o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns e tudo mais. E uma das coisas que ele fala assim de uma maneira muito enfática é: amai-vos e instruí-vos. Então não é só o amor. O amor é importantíssimo. Talvez seja o que nos falta mais do que a instrução. Mas a instrução é importante para nós ajuizarmos quanto às coisas que estão nos sendo apresentadas e a gente aceitá-las se estão certas ou erradas, tá certo? Então, olhando aqui esse slide aqui, a gente vê várias coisas. Olha, largar as sombras do passado, não ficar pensando no que já passou, não se deter diante da oportunidade de servir, né? Se tem que fazer o bem, faça agora, faça hoje, faça o mais rápido possível. Não deixa para amanhã. Amanhã você não sabe o que vai dizer, nem se vai estar aqui, se vai estar encarnado ou não. Mobilize o pensamento. O pensamento é força viva, gente. O pensamento é o que modela. Você pensou, já é metade da ação sendo realizada. Então, mobilize o pensamento para criar vida nova, coisas boas, né? E melhore os conhecimentos, estudando, né? Estudando o que é? Lendo os livros, se informando sobre as coisas. Tem obras maravilhosas da doutrina espírita, eu sempre falo aqui, né? A série André Luiz mesmo é maravilhosa. Essa que está no cinema agora, é Os Mensageiros, são vários livros, né? Interessantíssimos, onde a gente aprende muito, muito, muito. O Livro dos Espíritos, gente, vale a pena ter um livro de cabeceira, você abrir assim, ler uma pergunta, uma resposta, ou ler sequencialmente, como vocês quiserem. Mas é o livro fundamental, né? Tem todas as perguntas que o Kardec fez ao Espírito de Verdade. Bom, o André Luiz continua nas suas respostas aqui para nós, né? Saliente qualidades e esqueça defeitos. Isso é um vício que nós temos de longa data, de outras vidas até, de ficar procurando o defeito nas coisas e não realçando as qualidades. Então, quando vier na sua cabeça uma crítica sobre alguém, sobre um defeito de alguém, pensa na hora se aquela pessoa tem uma qualidade. Faz um contraponto, tá certo? Para que você force a sua alma, o seu ânimo, né? O seu espírito a pensar nas coisas positivas. Então, veio o pensamento negativo, coloca um outro positivo para antepor a ele, né? Desenvolva seus recursos de simpatia, olha só, e evite qualquer impulso de agressão. A simpatia é aquela pessoa que está com a cara fechada assim, que ninguém sabe por quê, se está brava, se não está brava, se está com raiva de alguém. Ninguém chega perto, tá certo? E essa antipatia, né? E a simpatia é aquela pessoa aberta que está sorrindo, né? Ele fala aí até mais na frente aí sobre o sorriso, né? E evitar também, lógico, os impulsos de agressão, né? Nem dizer, né? Quanto a isso. Essas cenas de agressão não levam a nada e podem causar prejuízos assim pessoais ou interpessoais, familiares gravíssimos, né? Dependendo do que aconteça, né? Se você puder ajudar em auxílio de alguém, faça isso agora. Olha, ele repetiu essa recomendação. Enriqueça seu vocabulário com boas palavras. Ele não está falando aqui de muitas palavras, está falando de boas palavras, tá certo? Ou seja, está na linha do bons pensamentos, de boas palavras, né? Ou seja, falar algo de bom para alguém é ajudar, né? Faz parte um dos ingredientes do êxito, né? Aprendendo a escutar, você também saberá compreender. Lógico, né, gente? Ninguém compreende nada se não ouvir com atenção aquilo que está nos sendo dito, né? A maioria dos problemas, às vezes até entre casais, por exemplo, é o fato de um não ouvir o outro ou falar em línguas assim completamente diferentes, né? Uma está falando de uma coisa do presente, outra muito do futuro.
Isso acontece muito, né? Então a gente tem que aprender a dar atenção para as pessoas, né? Eu sou o primeiro que devo aprender isso daí. A melhor maneira de extinguir o mal será substituí-lo com o bem. Olha que interessante. Olha que sugestão interessante. Você substitui o mal pelo bem, não é? Então é aquilo que a gente estava falando. Maledicência, afasta. Críticas destrutivas, afasta. Falar bem das pessoas, aproxima. Críticas construtivas, constrói, aproxima. Né? Simpatia é melhor do que a antipatia. Sorriso é melhor do que a cara fechada. Então são coisas do dia a dia que nos ajudam a nós nos melhorarmos, né? Então, dando continuidade aqui a essa página, né? O André Luiz fala o seguinte: destaque os outros e os outros destacarão você. Gente, isso é, assim, importantíssimo. Se você elogia alguém, se você valoriza aquela pessoa, independente se ela fique sabendo ou não, as vibrações que você transmite para aquelas pessoas, para essa pessoa, são vibrações positivas. E esta pessoa reagirá da mesma forma, entende? Então, eu lembro de uma amiga nossa que sempre fala assim: joga o bem para o universo que o universo jogará o bem de volta para você, certo? E é verdade. Então, se a gente tem simpatia pelas pessoas, destaque o lado bom, o lado positivo dessas pessoas, naturalmente isso acontecerá conosco também. Não que a gente espere essa retribuição, mas é uma coisa das leis de Deus, das leis da natureza, entendeu? Quer dizer, você recebe aquilo que você planta, né? Você colhe aquilo que você planta, né? Você planta inimizade, recebe inimizade. Mas se você planta amizade, simpatia, boa vontade no coração das pessoas, elas também retribuirão com a mesma moeda. Ele diz ainda assim: viva o presente, agindo e servindo com fé e alegria, sem afligir. Sem afligir-se pelo futuro, porque para viver amanhã você precisará viver hoje. Isso aqui é uma fórmula bem importante, porque nós estamos vendo uma época de muita ansiedade. Esse negócio das comunicações, o WhatsApp e Então, às vezes, a cabeça da gente vai muito lá na frente. Nossa, o que será que vai acontecer na semana que vem? O que vai acontecer no mês que vem? O que será que vai acontecer amanhã? O que eu vou fazer no fim de semana? E às vezes a pessoa está tão assim no futuro, tão ligada nas suposições do que poderão acontecer na sua própria vida, boas ou más, que ela esquece de viver o hoje, né? A gente tem que aprender a viver o hoje, com tranquilidade, com serenidade, vivendo cada minuto do dia, cada hora do dia, né? Com o seu tempo adequado, tentando manter tranquilidade, tentando manter serenidade, né? Viver aquela hora bem vivida, né? E isso significará um dia bem vivido, uma semana bem vivido, um mês bem vivido e aí por diante, né? E o futuro a Deus pertence, lógico, ninguém vai parar a vida, né? Tem que estudar, tem que trabalhar, todas essas coisas, né? Aqui uma coisa também que ele fala que a gente já falou, né? Habitue-se a sorrir, né? É a cara fechada, a nuvenzinha preta na cabeça, não ajuda em nada, né? Recorde que o desalento nunca auxiliou a ninguém. Às vezes a pessoa tem um problema sério e nós sabemos que isso é assim mesmo, existem problemas sérios. Se a pessoa fica desalentada, né, que é um sinônimo de desanimado, né, esse desânimo não vai te auxiliar em nada, nada. Ao contrário, vai trazer para você tristeza, uma introspecção, às vezes até uma depressão. Então é melhor a gente substituir esse desalento pela alegria, né, e seguir vivendo.
significa, é uma forma indireta de ter fé em Deus, de acreditar que Deus sabe o que faz e faz o melhor por nós, né? Então é importante a gente ter sempre estar ligado nesse negócio. Não permita que a dificuldade, olha aí, ó, lhe abra a porta ao desânimo, porque a dificuldade é o meio que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. Acabamos de falar. Então, às vezes, aquele teste que está sendo dado para nós é um teste de resistência, né, de resiliência, para saber se a gente suporta aquilo lá. E não que Deus faça isso porque Ele é sádico e quer nos provar, não. É porque faz parte do nosso plano de melhoria, né, para a gente ir se melhorando. Então, quanto mais resistência, mais habilitação, mais resiliência a gente ganha, mais força a gente ganha para enfrentar as dificuldades da vida. É simples assim, tá bom? E aí ele conclui essa última lâmina aqui dizendo assim: ampare-se amparando os outros. A melhor forma, gente, a melhor forma de nós nos ampararmos é ampararmos os outros, na medida das nossas possibilidades, lógico, né? Mas fazer o bem sempre é muito importante. Censura é uma fórmula das mais eficientes para complicar-se. Você vê que ele faz um negativo e um positivo, né? Então, censurar, gente, é caminho para complicação, é caminho para confusão. Então, se você não está sendo solicitado a emitir nenhuma opinião profissional, né, porque também existem opiniões profissionais, né? Mas se você não está sendo solicitado, vai dar uma opinião grátis assim, não censure, não vale a pena, né? Abençoe a vida e todos os recursos da vida onde você estiver. Às vezes a gente esquece, gente, de abençoar o ar que nós respiramos, né? A família que nos acolheu, os amigos que nos rodeiam, né? Tantas outras coisas que a gente tem de bom, né? Só olhar para o céu de dia ou pelas estrelas à noite, a gente já tem uma ideia fantástica de tanta coisa boa, né? Então, é isso, né? É muito importante. E por fim, né, gente, importante aqui, olha, ele diz assim: nunca desconsidere o valor da sua dose de solidão, a fim de aproveitá-la em meditação e reajuste das próprias forças. Então, não necessariamente um momento de solidão é ruim. Ao contrário, né, às vezes um momento de solidão é o momento da meditação, a gente repassar valores, relações, entender o que está acontecendo, né? Então, lógico que não é uma solidão permanente, né? A gente é um ser coletivo, mas uma dosezinha de solidão ajuda a gente a meditar. E por fim ele fala assim: observe, todo tempo é tempo de Deus. Ou seja, nós estamos imersos num oceano, como fôssemos peixes, do pensamento divino. Pensa que o pensamento divino é um mar que abarca toda a humanidade. E nós somos peixes que estamos no oceano divino, que é o pensamento de Deus. Então, se o pensamento de Deus envolve tudo, o tempo também é tempo de Deus. E o tempo é necessário para quê? Para a gente restaurar, corrigir, começar e recomeçar de novo. Tá certo? Errou, conserta. Caiu, levanta. E assim por diante, né? A gente tem o tempo, e nós somos espíritos eternos, a nosso favor, para a gente poder corrigir, restaurar, acertar, nos acertar com as pessoas, né? Tem um conselho do Cristo que ele fala assim: reajusta-se com o seu adversário, né, com o seu inimigo, enquanto você está a caminho com ele.
porque amanhã será mais difícil, poderá ser mais difícil, né? Então a gente tem o tempo a nosso favor. E é lógico, nós não vamos ficar deitado em berço esplêndido, né, aqui sem fazer nada, mas nós temos que aproveitar o tempo para corrigir as coisas erradas. O Chico também tem uma frase célebre, todo mundo aí conhece, e fala assim: eu não posso mudar o que eu fiz ontem, mas eu posso construir um novo amanhã. E é isso, né? Então, gente, está aí os ingredientes da vida, respostas da vida para todos nós. Se alguém tinha algumas dessas perguntas, aí estão as respostas. E espero que apreciem o conteúdo dessa nossa live de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, bom fim de semana a todos aí. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, deixarem o seu like, né? Para que o canal ganhe relevância e possa ser exibido para mais e mais pessoas, tá? Um beijo aí no coração de todos, fiquem com Deus.